Então, a Luana vai apresentar agora para a gente a comunicação intitulada Os Fabliaux e a representação do paraíso na cultura popular medieval. Obrigada, Luana, e boa sorte na apresentação. Obrigada. Oi, gente, meu nome é Luana, eu sou estudante de História da UERJ e eu faço parte do PEN da UERJ e eu vou apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado Os Fáblios e a Representação do Paraíso na Cultura Popular Medieval, como a Andrea iniciou. E, para começar, eu vou explicar para vocês o que seriam os fáblios, né? E essa é uma definição do próprio livrinho que eu estou usando como fonte, desse aqui. E nele a gente tem que os fáblios eles são considerados uma corrente literária que era produzida durante os séculos 13 e 14, principalmente na França e na Inglaterra, e a principal característica deles é eles serem uma narrativa curta que retrata o cotidiano de uma forma em que o sagrado e o profano são usados de maneira cômica para transmitir um ensinamento, uma moral, né? E eu estou utilizando esse livrinho que se chama Pequenas Fábulas Medievais, Fábulas do século 13 e 14, como fonte. Ele é um livro que ele tem 38, se eu não me engano, acho que 38 fábulas, todos eles desse período, e ele tem tá em anônimo, né? Porque nem todos têm autoria registrada, e deles eu escolhi 2 fábulas para poder falar sobre a ideia de paraíso, né, que a gente consegue observar na cultura popular medieval através deles. E eles são do vilão que conquistou o paraíso defendendo a sua causa e o peito do vilão. E eu vou contextualizar muito rápido assim as histórias para vocês. E a primeira história o primeiro fábio, né, ele fala sobre um vilão, e aqui a gente está utilizando a concepção de vilão da Idade Média, né, que é aquele que trabalha com o campo, mas não necessariamente está atrelado a ele não mora lá, né? Então ele só trabalha no campo. E nesse primeiro fábio, um vilão morre e nem um anjo nem um demônio aparecem para buscar a alma dele. Então ele vê São Miguel levando uma alma para o paraíso, porque seria o paraíso, e ele vai atrás. E quando ele chega no paraíso, ele dá de cara com São Pedro, né? E São Pedro proíbe a entrada dele porque ele não teve o julgamento e porque ele é um vilão, e eles não aceitariam vilões no paraíso. E a partir daí ele tem um embate, né, uma argumentação mesmo com São Pedro, com São Miguel, São Tomé e São Paulo sobre, assim, porque todos esses santos eles cometeram algum pecado, né? Eles renegaram a palavra de Deus, eles cometeram algum pecado nesse sentido. E aí ele argumenta, né, que se todos eles que cometeram esses pecados podem estar no paraíso, por que ele não poderia? E ele é tão eficiente nessa argumentação que os santos vão atrás de Deus, da figura de Deus, para conversar com essa alma. E aí, quando ele tem essa conversa com Deus, ele afirma, né, que ele não poderia estar lá, mas que pela argumentação dele ele conquistou o direito de permanecer no paraíso. E a segunda história, né, o segundo fábio, que se chama O Peito do Vilão, ele começa falando sobre o que você precisa para entrar no paraíso, né? Começa falando que o paraíso é um lugar para pessoas caridosas, e paraíso celeste, né? Ele especifica isso logo de cara, é um lugar para pessoas caridosas e que também não é um espaço para vilões. E ele começa a contar a história de por que o paraíso não seria um lugar para vilões, nem o inferno, né? E ele diz que isso acontece porque um vilão estava para morrer
Então, um demônio foi enviado para poder coletar a alma dele, mas esse demônio acreditava que a alma deixava o corpo através do ânus. Então, esse demônio amarra um saco de couro, né? Não seria, gente, desculpa, mas são os termos usados no Fábio. Ele amarra um saco de couro na bunda do vilão e espera ele falecer. Só que esse vilão tinha comido muito durante a tarde. Então, e esse vilão estava acreditando que se ele soltasse um pum, ele ia passar a se sentir bem, né? Porque esse sentimento de estufa, né, de ter comido muito ia passar. E aí ele se empenha tanto nessa tarefa de soltar um pum, que ele enche o saco que o demônio tinha pendurado e o demônio acha que o cara morreu. Então ele amarra o saco e leva de volta para o inferno. E quando ele chega no inferno e joga o saco lá, sai um cheiro muito ruim, e eles convocam como se fosse um conselho para estabelecer que a alma dos vilões tem um cheiro horrível, então eles não poderiam entrar no inferno e nem no céu. E a partir desses dois fábulas, né, a gente vê que eles têm em comum a concepção de paraíso, né? São as duas características que ligam as histórias. E para isso a gente tem que dizer que durante esse período da Idade Média, 3 concepções de paraíso rondavam o imaginário medieval, que é a concepção de paraíso terrestre, que é o paraíso que é descrito no Gênesis, né, criado por Deus junto com o universo e onde residiu Adão e Eva. A noção de paraíso celeste, que é o paraíso que nasce com a crucificação de Cristo, né, quando a gente tem o perdão dos nossos pecados e é onde aqueles considerados justos aguardariam o julgamento final, e a Jerusalém celeste, que é o lugar onde os fiéis descansariam pela eternidade após o julgamento final, que seria o Apocalipse com a segunda vinda de Cristo. E durante os dois fábulas, a gente pode ver que eles retratam o paraíso celeste, né? E, assim, a gente diz isso porque Paulo Roberto Soares, Deus, ele, no trabalho dele, ele estabelece, assim, que o paraíso celeste ele tem algumas características, né? Que seria, ele não seria no plano terrestre, ele seria no plano divino, então você teria contato com Deus e com outras divindades, né? Com anjos, com santos, aqueles que estariam próximos de Deus, e que a sua chegada nele seria logo após a sua morte. Então, a gente também tem, né, que a representação de quem poderia ir para o paraíso, que são as pessoas caridosas, as pessoas que seguiram, né, a palavra de Deus e que ganharam essa autorização. E aí a gente tem, eu separei 3 trechos, é porque um está repetido, desculpa, mas esse primeiro trecho da Fábio, o Peito do Vilão, que mostra isso, né? Que as pessoas caridosas têm grande quinhão no paraíso celeste. Então, aqui, nesse, a gente já tem, logo de cara, descrito que ele está falando sobre o paraíso celeste. Já os outros 2 trechos são do Fábio, o vilão que conquistou o paraíso defendendo a sua causa. E aí a gente encontramos na escritura uma maravilhosa aventura que aconteceu a um vilão. Ele morreu numa sexta-feira pela manhã. Por acaso, nem anjo nem diabo apareceu na hora que ele morreu e a alma deixou o corpo. Então aqui a gente tem a característica de, logo após a morte dele, ele teria que ser levado para esse paraíso celeste. E aqui a gente tem um trecho que representa esse contato com a divindade que definiria o paraíso celeste. Também, nesse mesmo Fábio, o vilão que conquistou o paraíso defendendo a sua causa, que é, disse nosso Senhor, quanto a mim, vou até lá, pois quero ouvir essa nova. Então Deus foi ter com a alma, chama perguntando como adveio que entrasse sem autorização. E essa concepção de paraíso celeste, né, o termo do paraíso, ele é... O termo não, né? Mas
A ideia que a gente tem, né, rondando o imaginário medieval sobre o paraíso, ela é construída e se repete em diversas tradições culturais. Então, a gente tem essa ideia de um lugar que você vai quando você morre, um lugar que você tem felicidade, harmonia, abundância, contato com a natureza, contato com a divindade, era uma ideia que se repete em várias culturas. Por exemplo, os mitos sumérios, babilônicos, a cultura greco-romana, e é justamente com a cultura grega que surge essa definição de um espaço no pós-morte, onde você vai precisar ficar se você seguiu todos os ensinamentos divinos e para caso você seja inimigo dos deuses. E é com a influência persa que a gente tem a ideia de julgamento para estabelecer quem pode e quem não pode entrar neste paraíso celeste, né? E segundo Legoff, né, a gente tem essa noção de julgamento muito presente na sociedade medieval, porque ela ronda, né, todas as nossas ações, como a Giovanna também estava falando, né, sobre a questão da representação do inferno, a ideia de punição, né, que você vai ganhar se você não seguir os dogmas, né, se você não seguir a doutrina da Igreja Católica, ela é muito presente durante o período da Idade Média. E a gente consegue ver isso através da relação com os fábios, né? A gente vê muito presente essa ideia de que o paraíso ele é para aqueles que seguem a doutrina, ele é para aquelas pessoas caridosas, as pessoas bondosas, as pessoas que ajudam os pobres. Então, eu trouxe aqui 2 trechos que representam essa ideia de julgamento, que é: quem te conduziu até aqui? Aqui só há alojamento para quem o obtiver por meio de julgamento. Ei, vilão, este solar pertence apenas a nós, aos mártires e aos confessos. Em qual lugar te penitenciastes para creres que deves viver aqui dentro? Não podes ficar, pois este é o abrigo dos fiéis. Esse é o do vilão que conquistou o paraíso defendendo sua causa. E o outro trecho que é do peito do vilão, que é: as pessoas caridosas têm grande quinhão no paraíso celeste. Porém, aqueles que não trazem em si nem caridade, nem bem, nem paz, nem fidelidade, perdem esse júbilo. E não creio que alguém desfrute dele se não tiver piedade humana dentro de si. Então, a gente tem essa característica muito bem estabelecida, né, na mentalidade do homem medieval, e a gente pode ver isso através da representação de como o julgamento influencia na ida ao paraíso, né? E agora a gente vai falar sobre a influência da cultura popular na construção da imagem do paraíso. Por quê? Porque, apesar de eu ter falado que a gente tem todas essas características muito bem estabelecidas na cultura popular, elas também sofrem a influência de um sincretismo que acontece durante a Alta Idade Média. Então, a gente sabe que, durante a Alta Idade Média, os mitos e sagas, né, das tradições pré-cristãs foram incorporadas à doutrina católica, e isso causa uma grande influência, principalmente na construção da ideia de paraíso. Por quê? As escrituras, elas eram lidas em latim e escritas em latim, então elas eram pregadas em latim. Então a gente, na cultura popular, né, que é iletrada, a gente não tem um contato muito grande com essas escrituras, então era necessário recorrer a essa sabedoria popular que já tinha uma imagem de paraíso pré-estabelecida, né, na cabeça. Então a gente tem os livros judaicos, os livros cristãos, a gente tem os livros apócrifos, mas a gente também tem características, né, que remetem a uma cultura indiana, uma cultura egípcia, babilônica, greco-romana. A gente tem trechos do folclore céltico e germânico, né? Todas essas características que fazem a gente pensar no paraíso como sendo um lugar agradável, conectado com a natureza, que tem uma paz paradisíaca, que é cheio de abundância, doçura, sabor e perfume. E a Giovanna também estava falando sobre os 9 estratos do inferno, né, que
Dante fala na Divina Comédia. E a sabedoria popular, né, através dessa influência da literatura, a gente também tem uma visão do paraíso dividido em 9 estratos. Então, é a partir daí que surge uma ideia que, para o homem medieval, o paraíso significa não só abundância, mas fertilidade do solo, realização de trabalhos prazerosos, a ausência de doenças, a imortalidade, uma harmonia com a natureza, a união com a divindade. Então, isso faz a gente ter o paraíso como uma utopia, né? Uma visão utópica que a gente tem. E essa visão utópica só fazia você querer se empenhar para conseguir, né, um espaço no paraíso. Só que ele não era aberto a todos. Como a gente viu, a gente tem as características pré-estabelecidas das ações que você tem que ter em terra para poder entrar no paraíso, mas a gente também tem uma característica dos 2 fáblios, que é o vilão não poder entrar no paraíso. E isso acontece porque, segundo Legoff, né, a gente tem uma literatura que reflete a sociedade. E na sociedade medieval, o trabalho manual, né, realizado pelo vilão, que ele não era visto com bons olhos. A gente herda uma cultura greco-romana, judaica e germânica, que não vê esse tipo de trabalho com bons olhos, porque você está trabalhando para ganhar alguma coisa, então você está desafiando a providência divina. Então, o vilão já é um camponês, né, que é condenado ideologicamente pela sociedade, né? Ele já estaria predestinado a pecados, dessa forma ele não poderia habitar o paraíso celeste. E aqui a gente tem 2 trechos dos 2 fábulas que ilustram isso, que é o do vilão que conquistou o paraíso defendendo sua causa aqui. E ademais, por Santo Alão, não nos ocupamos de vilões, nenhum vilão chega até nós. E no trecho do Fábio, do vilão, a gente tem, na manhã seguinte, eles reuniram um cabildo e se puseram de acordo sobre este princípio, que nunca mais seja trazida nenhuma alma que tenha saído do vilão, pois ela só pode feder. Assim ficou decidido que nunca nenhum vilão pode entrar no inferno nem no paraíso. E, assim, eu vou chegar nas minhas conclusões iniciais. Como eu disse, é uma obra muito inicial, né, que meu primeiro contato com a fonte, e a partir dela, né, usando a concepção de representação e apropriação de Chartier, eu pude concluir que os fables eles são utilizados como uma forma, podem ser utilizados como uma forma de entender as concepções da cultura popular com relação à vida após a morte. E a gente tem a representação do sagrado e do profano através da literatura cômica, né? Do que o Bakhtin chama de realismo grotesco. Então, a gente consegue ver o sagrado e o profano sendo usados na literatura como uma forma de se contrapor, né, à rigidez da igreja. E a gente também consegue ver, através dos fábulas, a apropriação de diferentes mitos na construção das características do paraíso celeste no imaginário medieval. E aí aqui eu trouxe as referências bibliográficas, e é isso, gente. Obrigada.